Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. 19 horas 57 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos de novo com o nosso encontro semanal, o nosso programa TV Bancários. Hoje falando de um tema interessante, Caixa 100% pública. Para isso, comigo aqui no estúdio, Eduardo Araújo, presidente do Sindicato dos Bancários, e o Vandeir Severo, diretor do sindicato e representante da Federação Centro-Norte na Comissão Executiva dos Empregados da Caixa. Você também pode participar desse programa. Quer saber como? Basta clicar no Linha Direta. Põe o vídeo aí, Diego. Para participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. É só mandar que a gente já está aqui esperando a sua pergunta. Eduardo Araújo, presidente do Sindicato dos Bancários, Vandeir Severo, diretor do sindicato, respondem ao vivo para você. A primeira, presidente, primeiro boa noite. O que significa uma abertura do capital da Caixa? Olha, isso representa uma venda do patrimônio público. Se isso viesse a acontecer, porque é evidente que nós vamos lutar para que isso não aconteça, né? Nós ouvimos da presidente durante um café da manhã com o jornalista dizendo que no futuro poderia discutir a venda de ações da Caixa Econômica. E a gente entende que isso é um processo que não deve ser aberto de forma alguma, porque quem vai perder é a própria governabilidade, né? Ou seja, se o governo fizer isso, ele perde até a possibilidade de governar melhor e ter alguma intervenção na economia do país. A propósito, nós do Banco do Brasil, quando discutimos no último Congresso Nacional, discutimos a estatização do sistema financeiro, a regulamentação do sistema financeiro e que o Estado tenha maior poder de intervenção, ou seja, não ter, da forma como é hoje, juros estratosféricos onde a população paga muito caro por uma coisa que não deveria ser tão cara. Então é importante que a gente mantenha um banco onde ele possa intervir na economia e não admitir de forma alguma essa venda de ações. Presidente, nós já assistimos essa novela, principalmente no governo Tucano, durante um tempo aqui no Brasil. Por que o senhor acha que o governo estaria interessado em abrir o capital do banco? Seria o primeiro passo para uma eventual privatização? Olha, o Banco do Brasil é uma empresa de economia mista já, né? Seria transformar a Caixa num Banco do Brasil. Mas em que hipótese você deveria ter dois bancos iguais concorrendo? Então não faz sentido nenhum, como uma equipe econômica, apresentar esse tipo de proposta. Porém, assim, nós entendemos que qual seria o cenário onde eles colocariam esse tipo de situação. Para ampliar superávit primário, mas aí você só está transferindo a gestão do banco. Então, como a Caixa Econômica não tem uma gestão com políticos em todos o seu alto escalão, não faz sentido nenhum. Ou seja, seria apenas durante a venda das ações é que o governo teria que embolsar. Mas no futuro isso seria perda para o país, como instrumento de política pública, e também para o próprio governo, porque ele receberia menos superávit primário dos resultados da Caixa. E a gente elaborou, segundo o Diese aqui, um gráfico onde mostra que de 2009 para cá, onde a Caixa atuou na intervenção na economia com mais força, onde os bancos privados recuaram no processo de política econômica, a Caixa cresceu os ativos de 341 milhões para 858 milhões. Então, não é uma coisa assim pequena, né? Aliás, são 858 bilhões, né? São 858 bilhões de ativos totais. Ou seja, eles conseguiram utilizar no mercado, ou transferir dinheiro para o mercado para que o país não entrasse na recessão. De qualquer forma, assim, a rentabilidade não é tão grande porque a Caixa diminuiu o spread e colocou em patamares civilizados, né? Não da forma como é hoje, que há uma expropriação da população, e a gente já comentou sobre isso aqui. Então, a Caixa aumentou o número de trabalhadores, aumentou o número de agências,
Mesmo assim manteve uma rentabilidade, né? E aumentou o patrimônio líquido, né, que seria de 13 bilhões para 27 bilhões. Ou seja, a Caixa não precisa ser privada ou ser de economia mista para gerar resultado. Do jeito que ela está, ela consegue suprir aquilo que o país necessita. Tem que ter ajuste, sim, mas isso é possível fazer com a Caixa 100% pública. Ok, são 20 horas, 1 minuto, horário de verão, horário de Brasília. Você pode participar desse programa, basta clicar no Linha Direta e mandar a sua contribuição, a sua pergunta. Quem está aqui comigo hoje é o Eduardo Araújo, presidente dos sindicatos bancários, e Vandeir Severo, diretor do sindicato e representante da Federação Centro-Norte na Comissão Executiva dos Empregados da Caixa. Nosso assunto hoje é Caixa 100% pública. Eu vou chamar agora aqui o Vandeir Severo. Boa noite, Vandeir. Tudo bem, diretor? Bom dia. Tá, eu vou lhe fazer a pergunta. Por que o sindicato se posiciona contrário a esta medida? Para começar, boa noite para os bancários aí, para a população geral que está nos acompanhando. E eu diria que não tem um porquê, tem vários porquês da gente se posicionar contrariamente à medida. Como o Eduardo acabou de falar, se o governo pensa em vender um banco do porte da Caixa, tem um ganho a curto prazo, na hora da venda, e depois representam uma perda enorme para o Estado, para a União. Se o Estado perde, não é só o governo que perde, o Estado perde, consequentemente, a população toda perde, toda a comunidade perde. Não só os empregados da Caixa, como toda a sociedade brasileira perde. Você pega, por exemplo, alguns países da Europa, notadamente a Grécia, entrou nesse furor de abrir capital, de venda de banco público. A Grécia ficou sem nenhum banco público. Aí agora está se vendo no meio da crise, se vendo no meio de uma recessão. O mercado financeiro esgota toda a riqueza do país, tira tudo que devia estar na mão da população, e você não tem um banco público que haja em contrário, que tome a medida em contrário, que regule esse mercado financeiro. Para começar, o Brasil não tem uma regulamentação do mercado financeiro. O mercado financeiro brasileiro, ele se autorregula, ele faz o que quer e bem entende, teoricamente sob o controle do Banco Central, mas o Banco Central às vezes controla e a maioria das vezes faz simplesmente o jogo dos bancos, pela pressão, pelo lobby que é feito por todos esses bancos privados, e a Caixa Econômica Federal é um dos poucos instrumentos que o governo tem e que o Estado tem para regular isso, já que esse mercado financeiro não é regulamentado, ele tem que ser regulado. Vide o que aconteceu lá atrás, por exemplo, durante a crise de 2008, a crise de 2009, tão propalada, que gerou aquele problema todo, notadamente nos Estados Unidos e Europa, que se criou lá a história de que no Brasil teria chegado só uma marolinha. Quando os juros ameaçaram explodir, a Caixa Econômica foi a primeira a reduzir a taxa de juros cobrada da população, foi a primeira a reduzir o spread, forçou o Banco do Brasil a vir junto, forçou os bancos privados a virem juntos, do contrário não iam mais conseguir oferecer o crédito. O banco privado tinha o dinheiro na mão para oferecer para a população, mas a Caixa Econômica oferecia e ainda oferece as melhores taxas, então isso segurou todo aquele furor do mercado, de crescimento dos juros, etc. e tal. Então tem mais de um motivo para o sindicato ser contra essa abertura de capital. O país, notadamente, precisa de um banco público forte, atuante, e não é necessário que se crie esse banco. Esse banco já existe. Esse banco é a Caixa Econômica. Então não tem por que você pegar uma coisa que existe, que funciona, que está dando certo, e simplesmente transformar numa outra coisa. Já que o Banco do Brasil já tem esse capital aberto, a gente poderia ter um país do tamanho do Brasil, poderia suportar dois bancos 100% públicos. Se a gente reestatizasse o Banco do Brasil, isso não seria ruim. Daí abrir o capital da Caixa, aí sim é andar na contramão do que o país precisa, do que a economia precisa. Isso pode prejudicar a população. É uma evolução. Vandeir, o que o sindicato e o movimento sindical têm feito para defender o banco e os seus empregados? Bom, aí, se nós formos contar a longa história que está aí atrás, Valdir, a gente vai remontar a vários anos. Então vamos nos pegar no que tem acontecido mais recentemente aí. Não só a Caixa como o Banco do Brasil sofrem ataques constantes aí do mercado. Os empregados da Caixa, os empregados do Banco do Brasil sofrem ataques constantes das direções do banco. E os sindicatos, não só o Sindicato de Brasília, como toda a Confederação dos Trabalhadores no ramo financeiro, está sempre atenta aí a esses ataques. Basta ver que a partir de reivindicações nossas, foi que a Caixa passou a contratar mais gente, por exemplo.
E a partir do momento que a Caixa passou a contratar mais gente, o banco se reforçou, o atendimento à população melhorou, o lucro da Caixa Econômica, consequentemente, subiu, tornou-se um banco mais sólido. O próprio governo se beneficiou disso, mas principalmente a população se beneficiou disso. A Caixa Econômica caminhou lá de trás para pegar aí tão somente a última década, no máximo década e meia, a Caixa pulou aí de cerca de 40 mil empregados para 100 mil empregados nós estamos hoje na Caixa Econômica. É uma grande evolução, mais que dobrou o número de empregados, mas se você for comparar o lucro líquido da Caixa nesse período, por exemplo, antes ele era de R$500 bilhão e agora nós estamos falando de alguma coisa em torno de 6, 7 bilhões. Então a Caixa, com o dobro de empregados, ela multiplicou o seu lucro praticamente por 10. Isso prova que aquilo que os sindicatos disseram lá atrás, que a Caixa precisava de mais gente, que a Caixa precisava contratar mais, foi a atitude mais acertada, eu diria assim, que a direção da Caixa Econômica tomou ao nos ouvir aí. E para além disso, outras brigas do sindicato para a manutenção dos empregos dos próprios empregados da Caixa, que antes podiam ser mandados embora, demitidos ao bel prazer da gestão, e atualmente o empregado da Caixa tem que sofrer o processo administrativo, tem que ter cometido alguma falha, tem que ter uma justa causa para que esse empregado seja mandado embora. Então, todos os benefícios, digamos assim, tudo aquilo que os empregados da Caixa conquistaram nos últimos anos foi fruto dessa defesa que os sindicatos têm feito, desse posicionamento duro dos sindicatos em relação às atitudes da diretoria da Caixa. Então, às vezes, a gente age com um pouco mais de dureza, a gente faz uma crítica um pouco mais forte. Somos acusados de ser radicais? Sim, somos acusados de ser radicais. Mas a defesa do direito conquistado pelo trabalhador tem que ser radical. Não tem como ser suave, porque se a gente for suave, a gente vai transigir. Transigir na negociação, tudo bem. Transigir em direitos, a gente nunca vai. Na defesa dos direitos, o sindicato vai ser sempre intransigente. E é essa postura, inclusive, como sindicato cotista, que a gente tem mantido nos últimos anos. E é isso que tem mantido não só a garantia dos nossos empregos, como um avanço até nos direitos e nas conquistas. Eu vou querer ouvir também essa resposta do nosso presidente Eduardo Araújo, mas essa resposta virá depois do intervalo comercial. Fique com a gente, aproveite esse tempo, mande a sua pergunta, mande a sua contribuição. O presidente Eduardo Araújo e o diretor Vanei Severo respondem ao vivo sobre Caixa 100% pública. Segue TV Bancários. Já está funcionando a Central de Atendimento Sindical. Por meio do novo canal, serão disponibilizados os serviços Conte com a Gente e Disque Denúncia. Para utilizá-los, basta ligar para 3262-9090 ou mandar um e-mail para centraldeatendimento@bancariosdf.com.br. No Conte com a Gente, o bancário poderá obter informações gerais. Este serviço estará acessível para pedidos de informações sobre assuntos de interesse da categoria, prestar ou obter informações sobre dissídio da categoria, segurança bancária ou saúde do trabalhador, agendar reuniões com o jurídico e para obter informações sobre as atividades diárias que envolvem o sindicato, entre outras demandas, como fazer reclamações ou elogios. Já no Disque Denúncia, o trabalhador poderá fazer denúncias sobre assédio moral e sexual e discriminações no ambiente de trabalho. Ao receber essas ocorrências, o sindicato garante ao denunciante a confidencialidade da sua identidade e negociará um prazo para concluir a apuração e posteriormente avançar para o procedimento de ação sindical, se for o caso. Ao acionar a central de atendimento, o sindicato fornecerá o número do protocolo do seu contato, a fim de acompanhar a demanda. Tratando-se de assunto que possa ser resolvido de imediato, como por exemplo, agendamento de homologação, a central tomará as providências para agendar a rescisão. Os serviços da central de atendimento sindical servem para agilizar o atendimento de demandas da categoria e para dar mais segurança no trânsito interno da informação. h11, horário de verão, horário de Brasília. Participe também deste programa. O tema hoje é Caixa 100% pública. Nosso presidente do Sindicato dos Bancários, Eduardo Araújo, nosso diretor, Vandeir Severo, respondem ao vivo para você. Conforme prometido no primeiro bloco, presidente, eu gostaria de ouvir também as suas considerações sobre o que o sindicato e o movimento sindical têm feito para defender o banco e seus empregados. Eu vou mostrar aqui simplesmente uma cartilhazinha que foi feita produzida
antes das eleições do ano passado, capitaneados pela FENAI, né, e também por vários sindicatos, onde a gente falava a Caixa que a gente quer. E em nenhum momento a gente pensa aqui que a Caixa tem que ser fatiada ou vendida. Então, essa é uma das situações assim, que a gente há muito tempo pensa nisso, independente de fazer uma opção em determinado momento por uma candidatura ou outra. E a gente tinha clareza que se a gente tivesse o resultado da eleição diferente, a gente estava discutindo outras coisas nesse momento. Mas a possibilidade de falar em vender ações da Caixa já nos deixa com muita dificuldade de dialogar com os trabalhadores, porque alguns acham que isso seria bom e outros têm certeza que não. Então nós precisamos trabalhar com as pessoas e dizer, olha, isso não é bom de jeito nenhum, nem para você, nem para a empresa e nem para o Brasil. Então nós discutimos aqui na diretoria do sindicato, desde o dia 12 de janeiro, quando fizemos uma festinha de aniversário para a Caixa. Então nós fizemos o primeiro ato no Brasil, foi o Sindicato dos Bancários de Brasília, para defender a Caixa 100% pública. Então no dia do aniversário da Caixa, nós fomos para lá, fizemos um ato, e vários trabalhadores gostaram daquela atitude. Então, depois disso, vários sindicatos têm feito manifestações e no último dia 28, quando as centrais sindicais fizeram uma discussão de que nós não aceitamos nenhuma redução de direitos, nós também estávamos na frente do Ministério da Fazenda com a nossa faixa dizendo que ninguém mexe na Caixa. Então, assim, nós vamos fazer vários atos, vamos terminar agora uma cartilha para mostrar para todos os trabalhadores, aqueles que têm dúvida, né, por que a gente tem que manter uma Caixa 100% pública. Então, o nosso ato é contínuo, ou seja, nós vamos ficar mantendo essa chama e que nenhum trabalhador da Caixa tenha dúvida depois sobre a opção que nós estamos defendendo. Presidente, chegou uma pergunta que gostaria depois da participação dos dois nessa resposta, o primeiro senhor. Este foi um assunto que pegou a gente de surpresa. Na eleição escolhemos um projeto de governo pensando justamente em não ter essa preocupação. O debate dos bancos pautou todo o processo eleitoral. Os 3 principais candidatos tinham posturas claras e escolhemos um projeto com essa clareza, de preservar o banco público. O contrário do que está acontecendo agora, esse risco de abertura do capital da Caixa, exatamente o que a gente não quer. Nossa luta é para manter a coerência do projeto político que escolhemos. E agora, como frear ou demover o projeto desta ideia? Olha, essa é uma ótima pergunta, né? Complementando assim, nós fizemos uma aposta em desmontar uma candidatura que dizia que não ia mexer na Caixa. E aí vem depois um governo que nós entendemos que está em constante disputa, e por isso, se ele está em disputa ainda, nós temos como nos movimentar. Se fosse um projeto que não tivesse em disputa, jamais poderíamos atuar. Então, assim, como o governo está em disputa, nós discutimos um projeto, e esse projeto não é 100% do que está sendo implementado por esse governo. Né? Ao final de 2014, vieram as medidas provisórias que a gente discutiu na semana passada, que também não estava numa proposta de governo. Só que é um governo de coalizão onde vou voltar a repetir, está em disputa. E nós temos que fazer atividades para poder, seja no Congresso Nacional, seja em frente ao Palácio do Planalto, seja atividades de rua junto à população, de ganhar mentes e corações para que o governo não faça essas medidas que eventualmente uma equipe econômica venha propor. Mande aí o seu comentário sobre essa questão. Uma coisa que fica óbvia é que haviam 2 projetos diferentes em disputa nessas eleições. E o que parece estar acontecendo é uma espécie de terceiro turno. A disputa não terminou com a eleição da presidenta Dilma. A própria presidenta Dilma, poucos dias depois de eleita, deu essa declaração sobre a abertura de capital da Caixa. Depois vieram medidas que eles chamam de impopulares e que nós chamamos de verdadeiros ataques aos direitos dos trabalhadores. Então, nós sempre tivemos clareza que se o outro projeto tivesse vencido as eleições, nós nem teríamos chance de discutir isso daí. Estaríamos perdidos e pronto. Nos restaria brigar simplesmente para nos mantermos. Agora nos resta brigar para pautar o governo, porque o mercado que tentou vencer as eleições não vai deixar de tentar dobrar
não vai deixar de tentar influenciar o governo. E nós, a classe trabalhadora, temos que dizer para o governo qual é a nossa pauta, quais são as nossas reivindicações. Nessa questão, por exemplo, da Caixa 100% pública, nós já buscamos os parlamentares que nós podemos buscar, nós já estamos buscando contato com esses parlamentares que possam nos ajudar na manutenção da Caixa 100% pública e desses direitos. E qual a importância da Caixa como agente de políticas sociais do governo e no enfrentamento da crise internacional? Essa pergunta é bastante interessante e é uma pergunta recorrente. As pessoas perguntam, e é uma afirmação recorrente também. A maioria das pessoas afirma que nós temos que manter a Caixa como agente das políticas públicas e das políticas sociais do governo. Mas não é só isso. A gente precisa fazer uma diferenciação, hein? A Caixa é importante como banco público para que ela mantenha as políticas sociais de Estado. Independente do governo que estiver à frente do Estado, nós precisamos de um Estado que dê atenção básica a toda a população, principalmente as camadas mais pobres da classe trabalhadora. Então essas políticas devem ser permanentes do Estado, independentemente do governo. E sem um banco público do porte da Caixa, não é possível que se mantenham essas políticas públicas emancipatórias no Estado. O que são essas políticas públicas emancipatórias? Não passa tão somente pela assistência do ponto de vista do Bolsa Família, por exemplo, mas passa por todo um planejamento de Estado, onde as pessoas tenham acesso, parece antigo falar disso, mas o problema ainda existe. Nós precisamos de um Estado onde as pessoas tenham acesso ao saneamento básico, de onde as pessoas tenham acesso à saúde básica, de onde as pessoas tenham acesso à educação, aí não só básica, mas a educação em toda a sua plenitude, em todo o seu direito. Onde as pessoas tenham acesso, sim, à bancarização, por que não? E não que sejam subjugadas, que sejam jogadas no correspondente bancário, onde coloca a sua própria vida em risco e a vida do atendente que está ali tentando lhe prestar um serviço também está em risco, porque não tem a questão da segurança que uma agência bancária, por exemplo, tem. E o Estado tem que intervir nisso. O Estado tem que ser agente dessas políticas. E já nas políticas emancipatórias, relativas à educação, relativa à própria alimentação da população, alguém precisa operar. Alguém precisa operar o dinheiro que é possível, que é preciso para que essas políticas sejam possíveis. E quem tem que operar isso é um banco público. Não adianta você entregar na mão do capital privado que quer destruir essas políticas o dinheiro que é necessário para implementar essas políticas. Então, sem caixa econômica, sem um banco 100% público, não é possível que as políticas de assistência social e de emancipação das camadas mais pobres da população sejam conduzidas. Sem a caixa econômica, trocando em miúdos, não tem assistência social no país. Presidente, são 20 horas e 20 minutos, estamos chegando a quase 35 minutos de programa, estamos quase finalizando esse programa. Quais as reivindicações dos empregados para uma Caixa 100% em todos os aspectos? Olha, eu vou dividir aqui com o nosso representante, né, na comissão executiva, mas não são diferentes de todos os outros trabalhadores, né? As reivindicações são de respeito, que a gente não tenha uma relação de emprego onde as pessoas estejam adoecendo, que tenha assédio moral. Então, a reivindicação dos trabalhadores não é uma reivindicação exclusiva da Caixa. Então, sobre as especificidades, o Vandeir pode complementar, mas nós sempre discutimos no sistema financeiro uma relação de classe, não uma relação de empresa, né? Então, a Caixa, nesse sentido de reivindicações específicas, são vários itens, né? Vamos dizer assim, mais de uma centena de itens. Mas são situações que são para aprimorar a relação de trabalho. Mas sempre também nós colocamos, não só na pauta da Caixa, mas do Banco do Brasil, do BRB, inclusive de bancos privados, é que a gente tem um sistema financeiro voltado para o desenvolvimento, para que a gente possa atender a população de forma adequada. Ou seja, não adianta a gente ter uma relação de trabalho onde tenha um salário razoável e que você não consiga atender de fato a população na sua plenitude, né? Então a gente precisa sempre discutir além do quadrado da agência, né? A gente tem que discutir sempre a nossa relação com o consumidor, a relação com a segurança das pessoas e também com a orientação para que as pessoas façam o melhor uso do dinheiro. Mande aí os seus comentários sobre essa questão. Como o Eduardo falou, se nós formos pegar a pauta de reivindicações, ela é quase de 2 centenas de reivindicações diferentes. Mas para além das
das especificidades dos empregados da Caixa, o que a gente acredita em termos gerais é que tão importante quanto a Caixa é para o país é o respeito que a Caixa tem que ter com quem a constrói no dia a dia. A Caixa Econômica não é um prédio, não são as suas agências físicas de concreto. A Caixa Econômica é construída por 100 mil homens e mulheres que fazem a Caixa Econômica dia após dia há 150 e poucos anos aí. Então, basicamente, o que precisa para a gente ter uma Caixa 100% é que se tenha 100% de respeito pelo empregado, que se tenha condições de trabalho. Ninguém sai de casa de manhã cedo para atender mal o cliente. Com certeza quem sai de casa para ir lá atender, sai de casa para atender bem. Mas é difícil você fazer isso sabendo que você tem problemas com o sistema, que você tem problemas de falta de empregado, que você tem problemas com o seu salário, que você tem problemas principalmente de assédio moral, que você tem problemas de saúde, que você tem problemas de falta de respeito. Então, a nossa briga constante dos empregados da Caixa, a briga constante do sindicato é que a Caixa respeite cada vez mais os seus empregados e que essa possa sim se tornar uma das melhores empresas do país para se trabalhar. Por que não? Porque não uma empresa que tem mais de 1 século e meio dar exemplo para as outras empresas de como se respeita quem constrói a empresa, de como se respeita esses empregados. E é basicamente isso que essas 100 e poucas cláusulas falam aí, que a gente quer o respeito da Caixa Econômica, porque uma Caixa Econômica boa para a sociedade, ela tem lugar para começar. Tem que começar dentro de casa. Tem que ser... A Caixa que diz que a vida pede mais que um banco, os empregados da Caixa também pedem um pouco mais de respeito, um pouco mais do que um banco. Ok, Vandeir. São 20 horas 25 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós chegamos ao final do nosso programa. Presidente, as suas considerações finais sobre esse tema Caixa 100% pública. Olha, nós não mediremos esforços, né, nem faremos nenhuma corpo mole nesse debate, porque fala assim, olha, vai discutir isso no futuro e tal. Ou seja, nós vamos atuar constantemente e não vamos perder tempo em nos apropriar do tema com mais tranquilidade, mostrar com dados que a Caixa ela foi boa para o país e também ela teve retribuição financeira, independente de ser pública ou privada. Ou seja, quando se contrata mais trabalhadores, quando se paga bem esses trabalhadores, fatalmente a empresa tem melhores resultados. E no caso da Caixa, não só a empresa teve resultados, o próprio país. E por isso nós não vamos deixar de atuar em cima desse assunto. E os empregados da Caixa podem ficar cientes de que não mediremos esforços. E também procurem nos ajudar. Não adianta a direção do sindicato, que são poucos homens e mulheres, né? Então de 50 pessoas nós estamos falando, vamos dar conta. Então é preciso que cada um e cada uma também participe das atividades que o sindicato chamar. Diretor Vandeir Severo, suas considerações finais aqui para a câmera 1 sobre esse tema Caixa 100% pública. Com certeza a Caixa é um patrimônio do qual os brasileiros não estão dispostos a abrir mão e nós também não. Nós, como brasileiros, jamais abriremos mão da Caixa. Só que essa discussão, essa conversa, essa briga está só começando. Nós já tomamos as nossas primeiras atitudes, nós já estamos conversando sobre o caso e é importante que você, colega da Caixa, principalmente, converse com seus colegas sobre esse tema, estude também sobre esse tema e, como o Eduardo falou, esteja atento às atitudes do sindicato, porque muitas ainda virão. A discussão está só começando, a vida nunca foi fácil, as nossas conquistas nunca vieram de graça, todas elas nós buscamos com luta e nós vamos continuar com a luta buscando essas conquistas. O sindicato, sem dúvida nenhuma, não vai se furtar em momento algum da sua tarefa de capitanear essa luta, mas essa discussão, essa briga, essa conversa é de cada um e cada uma empregado da Caixa, com certeza, e a gente vai precisar de todos juntos aí nessa briga. A discussão está só começando e vai longe ainda, e a gente acredita que tem 1001 motivos para provar que sim, a gente precisa de uma Caixa 100% pública. Ok, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Gostaria muito de agradecer aqui a participação, mais uma vez, do nosso presidente Eduardo Araújo, do nosso diretor Vandeir Severo, agradecendo a equipe de assessoria aqui dos sindicatos bancários, a nossa equipe técnica, o Diego Schweng lá fora, o Davidson Paulino aqui dentro, mas agradecendo principalmente a você que participou durante esses 40 minutos do nosso programa. Lembrando mais uma vez que nós temos um próximo encontro marcado na próxima segunda-feira às 19h30 aqui na sua TV Bancários. E conte para aquele que não assistiu o programa hoje ao vivo, esse programa fica daqui a pouco sob demanda dentro do site do sindicato. SEC TV Bancários, tenham todos uma ótima semana.